Olá, esse é o nosso trabalho de Zoologia 3 para o módulo Chelicerato. Fazendo uma rápida introdução, os chelicerados pertencem ao filo Arthrópoda e ao subfilo Chelicerata. Este subfilo inclui as ordens Tifosura, que são os caranguejos ferradura, a ordem Aracnida, que são as aranhas, os escorpiões, ácaros, carrapatos e alguns grupos menos conhecidos, e a ordem Pycnogônida, que são as aranhas do mar. Existem cerca de 113 mil espécies vivas descritas e um registro fóssil que também é muito rico. Essas são algumas das características gerais dos chelicerados. O corpo é composto por dois tágmos, o prossomo e o opistossomo. No prossomo, os apêndices são as quelíceras, os pedipalpos e 4 pares de pernas locomotoras. Eles não possuem antenas e a excreção é feita por glândulas coxais ou por túbulos de Malpighi. E é claro, essas características podem variar um pouco nos diferentes grupos. Dada essa introdução, falaremos agora sobre o tema principal desse trabalho, que é sobre o sistema respiratório desse subfilo, sobre os diferentes órgãos existentes e sobre a relação deles com o sistema circulatório. De modo geral, as trocas gasosas se dão pelas brânquias foliáceas, pulmões foliáceos, pelas traqueias ou pela cutícula. Agora falaremos sobre cada um desses órgãos e sobre como ocorre em cada grupo. A ordem Tifosura é composta por animais grandes e com um estilo de vida aquático. O principal órgão encarregado pela troca gasosa nessa ordem são as brânquias foliáceas opistossomiais. A origem desse órgão se dá no opistossomo, quando um vaso ventral principal dá origem a uma série de vasos branquiais aferentes, que formam as brâncas foliáceas. A estrutura dessas brânquias fornece uma superfície ampla, que é extremamente necessária para a troca gasosa adequada desses animais, que são bem grandes. Cada brânquia possui centenas de lamelas finas. Uma parede fina separa o sangue que está dentro das lamelas da água salgada que a circunda. Essa água circula sobre as lamelas por conta dos batimentos metacrônicos. Esses batimentos também fazem o sangue entrar e sair dos seios branquiais. Os pulmões foliáceos são estruturas que se comunicam com o exterior através de fendas pulmonares, também ditas espiráculos, situadas perto do sulco epigástrico. Por serem localizados e não se estenderem muito para dentro do corpo, os pulmões foliáceos precisam receber sangue circulante suficiente para garantir a distribuição adequada do oxigênio por todo o corpo. Dentro das fendas pulmonares, há o átrio do qual se estendem numerosos espaços aéreos achatados para dentro da hemocele. Essas bolsas de ar em forma de folha estão separadas por extensões finas da hemocele e são preenchidas com sangue. Nessa sequência de imagens, podemos ver os principais elementos do sistema circulatório das aranhas, o pulmão foliáceo e as folhas entre aspas do pulmão foliáceo. Já as traqueias se comunicam com o exterior por meio de um ou dois espiráculos localizados na superfície posterior do opistossomo. Esses espiráculos comunicam-se interiormente com tubos simples ou ramificados. Nas aranhas mais primitivas, essas traqueias provavelmente evoluíram a partir dos pulmões foliáceos e dos apódemas musculares desse segmento. A complexidade do sistema ela vai depender do tamanho do corpo e, em alguns chelicerados menores, a troca gasosa é cutânea, ou seja, é feita pela cutícula. Os grupos que apresentam esse tipo de troca gasosa perderam grande parte de suas estruturas circulatórias ou até mesmo todas. É comum esse tipo de troca nos palpígrados e em alguns ácaros. Por fim, aqui nós mostramos como se dá a ocorrência desses órgãos nos grupos desse subfilo. Agora apresentaremos nosso trabalho para o módulo crustáceo. Fazendo uma breve introdução aos crustáceos, esses animais pertencem ao filo Arthrópoda e ao subfilo Crustácea. É nesse subfilo que estão os caranguejos, camarões e afins. Estima-se
que existam cerca de 70 mil espécies vivas descritas. Aqui estão listadas algumas das características gerais dos crustáceos. Possuem uma cabeça com 6 segmentos, ou céfalo, e um tronco pós-cefálico alongado, com 2 táguidos. A cabeça possui ácron pré-segmentar, segmentos protocerebral, antenular e antenal, somitos mandibular, maxilular e maxilar, e toracômeros anteriores. A presença de carapaça ou de escudo cefálico, e a excreção é feita por estruturas nefridiais verdadeiras. Dada essa introdução, falaremos agora sobre o sistema respiratório desse subfilo, sobre os diferentes órgãos existentes e sobre a relação deles com o sistema circulatório. Quando falamos sobre crustáceos, podemos pensar em 3 tipos de órgãos encarregados pela troca gasosa: as brânquias, as pseudotraqueias e a troca cutânea. A maioria dos crustáceos possui algum tipo de brânquia bem definida. No entanto, alguns organismos menores não têm essa brânquia bem definida e dependem da troca cutânea, que é facilitada pelas cutículas finas e pela razão entre ar e volume. Como foi dito anteriormente, muitos crustáceos possuem brânquias. Essas estruturas variam bastante nos diferentes grupos, mas todas operam com base no mesmo princípio. Geralmente, essas brânquias são derivadas dos epipoditos das pernas torácicas. As câmaras ocas internas das brânquias vão de encontro com a hemocele ou seus vasos. O líquido circulatório entra em contato direto com a fonte de oxigênio em um órgão com superfície ampla. As brânquias fornecem uma superfície úmida, fina e permeável entre os ambientes interno e externo. Embora estejam fora do corpo, parecem ser órgãos internos. Os orifícios das câmaras branquiais geralmente são pequenos, limitando o fluxo passivo da água, e a solução para isso se dá através dos exopoditos longos nas maxilas ou aspiradores branquiais, que vibram para gerar correntes ventilatórias dentro das câmaras branquiais. Mas não são todos os grupos que possuem esses aspiradores. A posição das brânquias nas câmaras branquiais protege-as do ressecamento durante as marés baixas e, desse modo, permite que muitos crustáceos vivam em ambientes litorâneos. Nessa imagem, nós podemos ver a maxila de um camarão, o escafognatito, que promove a corrente ventilatória. Aqui, o que podemos ver são diferentes cortes transversais de tipos de brânquias. Como foi dito, essas estruturas variam bastante. Já aqui estamos vendo os trajetos das correntes ventilatórias nas câmaras branquiais de um camarão e de um caranguejo. E, por fim, mostramos aqui uma câmara branquial de um caranguejo. Alguns grupos possuem órgãos aéreos de troca gasosa, chamados pseudotraqueias, que são sacos cegos um pouco ramificados com paredes finas e voltadas para dentro, localizadas em alguns dos exopoditos pleupodiais e conectadas com o exterior por meio de poros diminutos. O ar circula por esses sacos e os gases são trocados com sangue nos pleópodes. Desse modo, nesses animais, as brânquias pleupodiais aquáticas originais foram remodeladas para respirar ar pela movimentação das superfícies de troca internas, onde ele permanece úmido. Aqui podemos ver as pseudotraqueias. Por fim, como o subfilo crustácea possui muitos grupos, mostramos aqui alguns exemplos de como se dá a ocorrência desses órgãos. Todos os esquemas de órgãos foram retirados do livro Brusca. Muito obrigada a todos que assistiram e espero que tenham gostado.